apresentação, porque eu achei que seria melhor como você está assistindo pelo celular. Mas dessa vez eu trouxe um slide, eu queria testar se vocês acham que a aula funciona melhor com slide, com apresentação ou sem. Aí vocês me falam o que vocês acharam e o que vocês preferem, pode ser? Tá. Então, bom, continuando com os temas que a gente já vinha abordando, a gente vai continuar falando sobre a comunicação comunitária, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em como fazer o mapeamento do nosso público, né? Entender para quem que a gente está comunicando, entender como que a gente quer comunicar. Todo mundo aqui já faz parte de um Instagram que é de uma comunidade? Todo mundo posta no Instagram comunitário ou ainda não? Algum de vocês tem? Porque eu sigo o Instagram Mídias Panderei e sigo também o Instagram que é do Povo Arara. Algum de vocês publica nesse Instagram ou é de outras pessoas que não estão aqui no curso? Respondam aí para mim, gente. Eu não publico. Você publica no seu Instagram pessoal? Você divulga ou você tem algum outro canal além do Instagram? Eu tô falando do Instagram, gente, porque hoje em dia o mais comum é a gente usar o Instagram e o TikTok para poder fazer divulgação, né? São as redes sociais que as pessoas mais usam. Existem as mídias tradicionais, então existe o jornal, a televisão, né, a imprensa, de uma forma geral, mas nós, pessoas comuns, normalmente usamos as nossas redes sociais. Então, por isso eu estou falando sobre redes sociais. Mas algum de vocês tem algum canal onde vocês são comunicadores? Respondam para mim ali no chat. Quem é comunicador em alguma mídia? Assim, a gente está pensando que agora vocês estão se formando para ser comunicadores, né? Então, vocês vão ter que se comunicar em algum lugar, que seja pela rede social de vocês, ou que seja por algum canal institucional. Então, de repente, vocês podem começar a realmente trabalhar com jornalismo, futuramente fazer uma faculdade de jornalismo, ou um curso voltado para radialismo, para imprensa, enfim, fotografia. Existem muitas formas através das quais vocês podem transformar a comunicação em uma profissão. Mas hoje em dia a forma mais fácil de fazer isso é comunicando através das redes sociais. Eu estou perguntando isso por quê? Porque o nosso objetivo é formar comunicadores. Então a gente está supondo que vocês queiram se comunicar ou que vocês vão se comunicar através de algum canal. E aí as redes sociais hoje são o canal mais acessível. Qualquer pessoa é capaz de abrir uma conta numa rede social e, a partir disso, vincular informação. O que a gente está falando aqui é sobre vincular informação com responsabilidade, porque existe um problema muito grande que hoje todo mundo consegue se comunicar, todo mundo quer ser comunicador, mas nem todo mundo tem responsabilidade naquilo que comunica, ou no modo de se comunicar. Então, quando a gente vai comunicar, é importante que a gente tenha consciência de qual informação a gente está propagando, de por que nós estamos propagando essa informação e a responsabilidade e compromisso com a verdade, né? Não divulgar informações que sejam enganosas e que sejam notícias falsas. Acho que isso eu nem preciso falar, né? Não se deve divulgar mentiras e é preciso sempre ser muito consciente quando a gente se torna um comunicador. A gente precisa ter um compromisso com a ética e com a verdade. Mas antes de sair por aí comunicando. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que a internet aqui deu uma caidinha.
Eu tô no meu município agora, né? Eu tô aqui em Chapada do Norte. Aqui a internet, às vezes, ela é um pouquinho mais complicada. Hoje eu tô aqui na prefeitura, que é onde eu trabalho, né? Mas estou aproveitando essa semana para ficar um pouquinho mais perto da minha família. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente entrar lá no slide. Vocês estão vendo bem a minha tela? Está no tamanho que vocês consigam ler? Sim. Como é que eu vou colocar a apresentação? Então, a gente já chegou a abordar esse tema, mas eu vou dar uma retomada aqui no pensamento do que é comunicação social. Tudo que a gente faz, que é esse trânsito de pegar uma informação e de levar essa informação para outra pessoa, de transmitir uma ideia, de transmitir um pensamento, uma emoção e um fato, isso é comunicação. Tudo que a gente faz que busca levar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que está de alguma forma dentro da nossa cabeça até o outro e fazer com que o outro entenda mais ou menos o que nós estamos sentindo ou pensando, isso é comunicação. Um gesto é comunicação, um olhar é comunicação, a fala é comunicação, a escrita é comunicação. Mas quando a gente fala de comunicação comunitária, e eu enfoco bastante a ideia de comunicação comunitária com vocês, por quê? Porque vocês não são só indivíduos, vocês são parte de um povo. Todos vocês são parte de um povo, são parte de uma comunidade. E a gente entende que para vocês é importante que essa comunicação não sirva só para vocês como indivíduo, mas sirva para beneficiar a comunidade de vocês, para levar informações que sejam úteis de uma forma coletiva. Então, quando a gente está falando em comunicação comunitária, a gente está pensando que é importante a gente mobilizar a sociedade, né? A gente precisa entender o que acontece quando um grupo de pessoas decide compartilhar um entendimento, uma visão de mundo, uma opinião sobre um tema, entender, né, como que a gente afeta a realidade, como que a realidade é afetada por nós e por nosso ponto de vista, e como é que nós podemos nos mover a favor de uma causa, né? Como é que nós podemos nos mover a favor de atribuir uma responsabilidade, de criar uma informação que seja importante para muitas outras pessoas, de compartilhar entendimento sobre um determinado assunto. Então, eu coloquei aqui uma definição: mobilizar é se movimentar. A mobilização social acontece quando um grupo de pessoas que compartilham um entendimento de mundo e opiniões sobre temas que afetam a sua realidade se movem a favor de uma causa, estabelecendo responsabilidade, além de criarem e compartilharem conhecimento sobre aquele assunto. Então, vocês estão se formando comunicadores, vocês estão se tornando comunicadores com uma missão. A missão de vocês é compartilharem formas de pensamento, compartilharem formas de visão de mundo, entendimentos de uma causa e entenderem quais são as responsabilidades que vocês têm enquanto pessoas responsáveis por divulgar informação e qual é a responsabilidade de vocês enquanto membros da comunidade que compartilham conhecimento sobre determinado assunto. Até aqui, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Respondam para mim ali no chat. Todo mundo conseguiu entender direitinho? Sim. Ok. Então, como é que nós vamos encontrar as nossas causas? Parece sempre meio óbvio o que é encontrar as nossas causas, mas não exatamente, né? Qual é a minha causa? Será que eu estou lutando por algum direito? Será que meu interesse é compartilhar conhecimentos sobre a minha língua? Será que o meu interesse é compartilhar para as pessoas informações das reuniões que acontecem na minha comunidade? Será que o meu interesse é contar a história da minha comunidade? O meu interesse pode ser múltiplo, né? Eu posso ter 1 milhão de causas, eu posso me interessar pelo direito dos indígenas no geral,
eu posso me interessar por falar só sobre mulheres indígenas, eu posso me interessar sobre falar só sobre atividades de trabalho indígenas, eu posso me interessar por falar apenas sobre o artesanato. Existe um número muito grande de temas que podem me interessar, mas o que é importante eu comunicar? Né? O que eu posso falar que vai, de fato, ter um eco nas pessoas que estão me ouvindo e que vai fazer com que aquilo que eu estou dizendo seja importante para alguém além de mim mesma. Então, primeira coisa que a gente vai pensar, para entender o que a gente quer comunicar, a gente precisa entender primeiro quais são os desafios e os problemas que nós queremos solucionar. Vocês sabem qual é o desafio ou qual é o problema que vocês querem solucionar? Respondam para mim ali no chat. Bora responder no chat, gente? Alguém já sabe? Algum de vocês sabem qual é o desafio que vocês querem solucionar como comunicadores? Vou entender que se ninguém falou, então ninguém sabe. É isso mesmo? Ninguém sabe? Então, realmente, alguém vai falar? Oi. Pode falar. Ana quer falar sobre cultura. Dentro de cultura, sobre o que você quer falar, Ana? Pode responder pelo microfone. Artesanato. Artesanato. Ótimo. O Rony falou, mostrar para não indígenas quem nós somos. Quem mais, gente? Laura, você que já tem um perfil lá no Instagram que você comunica, você tem uma clareza de qual é a informação que você quer levar para o público? Oi. Oi. Sei que já é comunicadora, você já tem um perfil no Instagram, mas você já conseguiu decidir para quem é seu Instagram? Por exemplo, seu Instagram, o perfil que você tem no Instagram. Seu objetivo é divulgar informações da sua comunidade para pessoas da sua comunidade, ou você quer comunicar como o Rony, você quer mostrar para não indígenas o que é ser parte da sua comunidade? Qual é o seu foco, Laura? Que nós seja reconhecido no mundo. Então, para pessoas não indígenas, é isso? É. Ótimo. Quem mais? Mais alguém? Bom, então assim, ó, a gente já está partindo do ponto que é o mais difícil. Essas perguntas, elas vão ficar de lição de casa novamente, gente. Mas eu vou pegar no pé de vocês um pouco, porque eu não estou recebendo todas as lições de casa. Tem algumas pessoas que me mandaram, mas tem outras pessoas que não me mandaram. E sem a lição de casa fica muito difícil eu acompanhar o andamento, fica muito difícil eu entender o que vocês estão aprendendo ou não. Mas mais do que isso, as atividades práticas, elas servem para que vocês realmente se desenvolvam dentro do trabalho que a gente precisa que vocês consigam fazer, né? Então, eu preciso mesmo que vocês consigam pensar no que vocês querem comunicar e para quem vocês querem comunicar. Isso é o ponto de partida para todas as coisas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sou não indígena, a Laura é indígena. A comunidade dela fala um idioma que eu não falo. Adianta a Laura querer comunicar comigo que não sou indígena, mas falar no idioma dela? Não, porque eu não vou entender. Né? Então, assim, eu preciso saber para quem eu estou comunicando, eu preciso ter muito claro, é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou me comunicar. A primeira coisa que eu preciso fazer para me comunicar é entender quem vai receber minha mensagem, com quem eu estou falando. Se eu estou falando para pessoas não indígenas, eu tenho que usar uma linguagem que seja acessível para pessoas não indígenas.
e eu tenho que dar também um contexto, né? Então, se eu vou explicar uma coisa que é da minha cultura, eu tenho que explicar para aquela pessoa como se ela fosse um bebê, como se ela não soubesse nada daquilo, porque muitas vezes ela realmente não sabe. Principalmente para quem vai comunicar para fora da comunidade, né? Nós que não somos indígenas, temos muita dificuldade de ter uma clareza de como os indígenas realmente vivem, porque é muito afastado daqui da nossa região, né? Aqui no Sudeste, as pessoas têm um imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade. Então, é muito importante que vocês consigam mesmo fazer essa comunicação, né? Mostrar para fora quem vocês são. Mas para fazer isso, vocês precisam também entender quem é o público-alvo, para quem vocês estão falando. Conseguiram entender isso? Ficou claro o que eu quis dizer? Sim. Ficou mesmo? Sim. Ótimo. Então, assim, ó, primeira pergunta, vocês estão com caderno aí? Eu não tô não, professora. Tá, então, ó, gente, sempre na aula tem que ter caderno, porque se vocês não têm caderno, como vocês vão anotar o que eu tô falando? Tem que anotar o que eu tô falando, senão depois vocês vão esquecer. Sabe? Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que ter anotado para conseguir tirar a dúvida. Então, gente, sempre na aula tem que ter caderno. Tem que anotar. Duas coisas. Tem que ter caderno para anotar o que eu estou falando e tem que fazer a lição de casa. Vocês precisam realmente fazer a lição de casa, levar a lição de casa a sério, para eu poder corrigir e entender se vocês estão aprendendo. Combinado? Combinado. Combinado mesmo? Compromisso? Então, ó, primeira coisa que a gente vai pensar é qual o desafio que eu quero solucionar. Semana que vem eu vou querer ouvir a resposta de todas as pessoas. Combinado? Combinado. Tá, eu vou mandar a pergunta aqui no grupo, então. Vou deixar bem a listinha aqui, ó. Calma aí. Só dá um segundo que eu estou digitando ali no grupo do WhatsApp. Primeira pergunta, então, será: qual desafio eu quero solucionar sendo um comunicador? Tenham muita atenção quando vocês forem responder essa pergunta. Pensem com calma, pensem com atenção, porque a gente vai partir dessa pergunta para conseguir trabalhar. Qual desafio eu quero solucionar? Então, se o meu desafio, se o que eu quero é falar sobre artesanato, qual é o desafio que eu quero solucionar falando sobre artesanato? Eu posso falar de artesanato de muitas maneiras. Eu posso, por exemplo, solucionar o desafio de mostrar como o artesanato é produzido na minha comunidade. Isso é uma coisa. Eu posso querer solucionar o desafio que a minha comunidade tem de vender o artesanato. Talvez o problema da minha comunidade seja fazer o artesanato, mas não saber vender. Aí a minha conduta já é outra, né? Se o meu objetivo é vender o artesanato, a minha comunicação é de uma maneira. Se o meu objetivo é ensinar a fazer o artesanato, a minha comunicação é de outra maneira. Vocês conseguiram perceber a diferença? Sim. Se eu quero vender, então o meu trabalho é um. Se eu quero ensinar o passo a passo, o meu trabalho é outro. Então, a primeira coisa que eu preciso é entender qual é o problema que eu quero solucionar. Qual é o problema da minha comunidade? Pensem em quais são os problemas da sua comunidade. Eu vou deixar anotado assim, vou deixar anotada aqui essa pergunta também. Quais são os problemas enfrentados por mim e pela minha comunidade? O problema ele pode ser uma coisa individual também, tá, gente? Pode ser que você tenha um problema que você quer solucionar através da comunicação, que não necessariamente seja um problema que
todas as pessoas experimentam. É como eu disse, eu posso pensar que eu quero falar só sobre como as mulheres indígenas agem para ser representantes de uma comunidade, né? Qual é o papel da mulher indígena numa comunidade? Então, o meu público, o meu problema central vai ter a ver com as mulheres indígenas. Eu posso pensar que o principal problema da minha comunidade é a poluição do rio, que está afetando a quantidade de peixes disponíveis. Esse é um outro problema. Eu posso pensar que o problema da minha comunidade é que a gente produz farinha, mas a gente quer vender essa farinha para outros estados. É outro problema. Então, assim, ó, tentem pensar qual é o real problema da comunidade e o que vocês querem levar para o mundo, né? Alguém está com o celular vibrando. Passou. Qual é o problema que vocês enfrentam? Quais os desafios a comunidade enfrenta e quais as informações vocês querem levar adiante? Não precisa ser um único assunto, pode ser mais de um assunto, pode ser vários assuntos, podem ser vários problemas, mas tentem pensar criteriosamente em quais problemas vocês vão querer solucionar enquanto comunicadores, porque, mais uma vez, vocês estão fazendo um curso para se tornar comunicadores, então a gente supõe que vocês vão comunicar alguma coisa, e vocês precisam saber o que vocês vão comunicar. Até aqui tá claro? Hein, gente? Sim mesmo? Tem certeza que tá claro? Ó, então, primeiro passo é quais são os problemas enfrentados por mim e pela minha comunidade. E aí eu quero que vocês respondam também qual desafio eu quero solucionar sendo um comunicador. Então, eu, no papel de comunicador, vou querer solucionar algum tipo de problema da minha comunidade. Pode ser um desses problemas que eu listei, pode ser vários dos problemas que eu listei. Um problema, gente, quando eu estou falando de problema, não precisa ser uma coisa desastrosa, tipo, nossa, minha comunidade está enfrentando uma situação impossível de difícil, uma coisa caótica, minha comunidade está enfrentando invasão. Um problema não precisa ser uma coisa tão grande. Talvez o problema seja uma coisa muito mais simples. Talvez o problema seja simplesmente que eu gostaria que as pessoas que não são indígenas entendessem como é o modo de vida da minha comunidade. Entendeu? Então, qual é o meu problema? Meu problema é que eu não sei como as pessoas lá fora entendem a minha comunidade. E qual é o meu desafio? Meu desafio é mostrar qual é a minha cultura para pessoas que não são indígenas. Ou então, o meu desafio é levar informação sobre o que está acontecendo na minha comunidade para outras comunidades indígenas em outros territórios. Sabe, é isso que eu preciso que vocês pensem. Eu preciso que vocês pensem o que vocês querem levar de informação para o público e para quem vocês estão levando essa informação. Então, a terceira pergunta vai ser: para quem eu desejo levar informação? Então, para quem eu desejo levar informação? É para indígenas? É para não indígenas? É para pessoas da minha comunidade? É para pessoas que são do mesmo povo que eu, mas moram em algum outro território? É para pessoas que são indígenas, mas estão vivendo na cidade? É para pessoas que não são indígenas e nunca tiveram nenhum contato com o meu povo? Eu tenho que ter essa clareza de para quem eu quero levar informação. E aí eu também preciso entender se o público se interessa. Aí essa vai ser minha quarta pergunta. Será que as pessoas estão interessadas no que eu tenho para falar? Né? Será que alguém quer escutar o que eu tenho para dizer? Se as pessoas não estão interessadas, não significa que eu não deva dizer.
talvez significa que eu devo dizer ainda mais, né? Pode ser que a pessoa não se interesse porque ela ainda não conhece o assunto. Eu, por exemplo, não me interesso por futebol porque nunca assisti um jogo. Talvez, se alguém me levar para ver um jogo de futebol, eu passe a me interessar. Pode ser que eu ache interessante a partir do momento que chega uma informação de um comunicador para mim sobre esse assunto. Mas primeiro eu preciso também entender se esse público tem interesse ou não, porque isso aí vai orientar a minha forma de divulgar essa informação. Outra coisa que a gente precisa pensar: os desafios que eu quero solucionar são possíveis de ser solucionado? Alguma dessas soluções que eu vou propor, elas podem ser executadas pelo próprio coletivo? Eu estou pensando aqui em coletivo porque eu estou supondo que vocês vão comunicar sempre em grupo, né? Não precisa cada um ter um perfil, pode ser que vocês tenham um perfil da comunidade, aí várias pessoas podem contribuir com esse perfil. Então, esse problema, né? Esses desafios, ou esses problemas e esses desafios que vocês encontraram, essas coisas que a gente está pensando, elas são possíveis de ser solucionadas ou não? Né? Será que eu tenho braço? Será que eu consigo atingir uma solução através do meu trabalho? Eu, como pessoa, como comunicador, eu posso mobilizar minha comunidade? Eu posso alcançar mais pessoas? Como que eu vou fazer isso? Conseguiram entender qual é a questão? Sim, não, talvez. Eu não entendi. Qual das perguntas você não entendeu, Laura? De você abre o microfone e fala para mim qual das questões, até onde você, de onde em diante você não entendeu, para eu explicar de novo. A segunda pergunta. A segunda pergunta, que qual é o interesse do público? Sim, nossa, a internet tá ruim também. Também tem barulho. Entendi. Aham. Entendi. Então, vou falar de novo, tá? Se você está se comunicando, você está se comunicando para alguém. Você vai falar, alguém vai precisar ouvir. O que eu quero que você pense as pessoas com quem você se comunica, elas querem ouvir o que você está falando? Elas já têm interesse no assunto ou você está levando uma informação para a pessoa pela primeira vez? Deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu tinha dado o exemplo do futebol, mas eu vou dar um outro exemplo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a pessoa não tem interesse, se vamos supor que o meu público seja. Cadê? Qual era o seu público? Deixa eu pegar logo o seu caso, que assim fica mais fácil. Tá. Você tinha me falado que seu objetivo é compartilhar sua cultura para pessoas que não são indígenas. Era isso que você tinha me respondido? Sim. Tá. E aí, você sabe me dizer se as pessoas que não são indígenas têm interesse em saber quem é o seu povo? O que você acha? Eu acho que não. No seu perfil, no perfil que você tem no Instagram, já tem pessoas que não são indígenas te seguindo? Sim, já tá seguindo já. Então, as pessoas têm interesse. Né? Se você tem pessoas que não são indígenas seguindo o seu perfil, é sinal de que existem pessoas que não são indígenas e querem saber o que você está compartilhando. Essas pessoas, elas costumam curtir seus posts, suas postagens? Quem curte mais as suas postagens? Quem é indígena ou quem é não indígena? Ou os dois? Os dois. Os dois. Então, aí, tá vendo? Então, nesse caso, você tem um público que é não indígena e que está interessado, sim, na informação que você está compartilhando. Já é um ponto de facilitação, né? O que eu estou dizendo é que pode ser que nem todo mundo se interesse
E aí, uma parte das pessoas se interessem e tá tudo bem, você pode se comunicar com essas pessoas, ou pode ser que ninguém se interesse e aí seu trabalho é um pouco mais árduo, né? Seu trabalho vai ser mais difícil. Porque pode ser que as pessoas não se interessem porque elas não gostam de indígenas, pode ser que as pessoas não se interessem porque elas nunca tiveram nenhum tipo de contato, e aí a gente vai ter o desafio de desfazer um preconceito e de levar uma informação pela primeira vez. É um desafio e é também uma oportunidade, mas eu acho que você precisa sempre ter isso em mente, né? Para quem você está se comunicando, para você conseguir levar para as pessoas as informações de uma maneira mais clara. Sabendo que as pessoas que te seguem são também pessoas não indígenas, é importante que você sempre dê um contexto quando você vai fazer um vídeo. Eu vi, eu acho que foi no Instagram. Estão me ouvindo? Não, Alô? Alô? não. Sim? Ah, beleza. Desculpa, a internet caiu, eu acabei perdendo aqui a linha de raciocínio. Estou compartilhando. Alunos, vocês estão ouvindo? A Ana respondeu que sim. O Rony respondeu que sim também. Agora sim. Beleza. Laura, você conseguiu entender? Ou você ainda ficou com dúvida? Se você tiver com dúvida, pode perguntar. Não precisa falar que entendeu se não tiver entendido. Eu tento explicar mais uma vez, viu? Ô, professora, vou pegar o caderno lá na minha casa rapidão. Tá bom. Mas vai rapidão e aí volta logo. Laura, você conseguiu entender? Ou você ainda ficou com dúvida? Agora eu entendi. Ah, se vocês já tiverem rede social, gente, prestem atenção em quem interage com vocês, quem já interage com vocês, tá? Porque se as pessoas já interagem com você, significam que o assunto é do interesse delas. E aí existem meios que vocês podem fazer para levar o perfil para mais pessoas. Por exemplo, vocês podem começar a seguir perfis que são de universidades e pedir para eles divulgarem vocês, né? Pedir para perfis que são de universidades, de projetos que trabalham junto a comunidades indígenas, divulgarem vocês. Assim vocês vão aumentando o alcance. Eu imagino que todo mundo aqui vai querer ter um alcance maior, porque quanto mais seguidores vocês têm, mais longe chega a informação que vocês compartilham. E aí, por isso, vocês podem fazer parcerias, né? Podem pedir para outras pessoas de fora da comunidade também divulgarem, sabe? Aquele curta, compartilhe, enfim, né? Para ajudar o perfil de vocês a chegar para mais pessoas. Lembrei o que eu estava falando. Alguém postou, um perfil de vocês postou, eu acho que foi o Mídias Panderei. Algum de vocês postou um vídeo mostrando como são chamados os animais na língua que vocês falam, Tupimondé, né? Alguma coisa assim. E aí foi legal, porque eu, como não indígena, logo no começo do vídeo, percebi sobre o que ia ser falado e aquilo despertou meu interesse. Então a abertura foi: oi, pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como se chamam os animais na língua Tupi-Mondé. É um vídeo que é voltado para fora da comunidade, para quem não fala essa língua. E aí ele começa com uma apresentação de qual vai ser o assunto abordado. E é dessa forma mesmo que tem que ser, né? Vocês têm que, se vocês vão se comunicar para fora da comunidade, vocês têm que sempre ter esse cuidado de explicar para quem é de fora sobre o que vocês estão falando e trazer a informação de uma maneira mais completa. Como a gente abordou numa das aulas anteriores, tudo que eu vou comunicar tem que ter um começo, um meio
e um fim. E eu tenho que ter uma sequência lógica de transmitir essa informação. Então, o que eu vou falar, para quem eu vou falar, qual é o assunto, né? Eu dou ali o corpo para minha informação e aí eu concluo. E aí, dentro desses temas que vocês vão me responder que são do interesse de vocês, então, qual é o problema que eu quero solucionar? A partir do momento que eu sei qual é o problema que eu quero solucionar, eu posso começar a trabalhar com diversos assuntos, com diversos formatos de vídeo, posso começar a trabalhar com a escrita de legendas, com a escrita de roteiro para o meu vídeo, eu posso começar a trabalhar com vídeos curtos para eu conseguir levar essa informação, mas a primeira coisa que eu preciso é ter clareza de para quem eu estou falando e o que eu quero falar. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Uma outra questão é: sua iniciativa associa sua imagem, se a iniciativa associa sua imagem e sua atuação a valores mais amplos, e quais são eles? Quais são os valores que vocês estão divulgando, né? São os valores da sua comunidade? Quais são esses valores? Então, qual é o meu valor? É a preservação do meio ambiente? Qual é o valor? É a manutenção de uma tradição? O meu valor é a minha religião? É a minha visão política? Esse valor é um valor que eu tenho sozinho ou é um valor que eu estou compartilhando com outras pessoas? Existem mais pessoas que acreditam nisso que eu acredito? Essa mensagem que eu quero levar, ela é uma mensagem que eu estou levando ou é uma comunidade que o meu povo está levando? Conseguiram entender essa pergunta? Sim? Não? Dúvidas? Sim, ótimo. Então, só me dá um segundo que eu vou colocar aqui na listinha ali no grupo também. É o quê? Eu não entendi. Tá, eu vou explicar de novo. Anotei ali, mandei ali a lista de perguntas no grupo. Quais são os valores que eu quero transmitir como comunicador? Quando eu me comunico, quando eu transmito uma ideia, eu estou levando valores para as pessoas, eu estou levando crenças, eu estou levando qual é a minha perspectiva de mundo, estou levando o que eu acredito, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é importante. Esses são os meus valores. Os meus valores é a visão de mundo que eu carrego, é aquilo que eu acredito. A minha imagem, a imagem do meu perfil, a minha imagem enquanto comunicadora, ela transmite valores. Eu vou dar um exemplo. Alguém aqui segue alguma blogueira fitness? Algum de vocês segue algum perfil de modelo fitness? Que bom. Não sigam mesmo, não tem nada de interessante. Mas espera aí que eu vou abrir aqui meu Instagram, porque eu vou compartilhar com vocês uma imagem para vocês entenderem o que eu estou falando sobre quais valores nós podemos transmitir. Deixa eu só um segundo que eu já compartilhei a tela com vocês. Deixa eu pensar aqui numa blogueira. Eu também não sigo blogueiras de Musa Fitness e etc e tal. Vou pegar a Virgínia, que é famosa. E aí vou pegar um outro perfil aqui para comparar. Calma aí, gente, que eu estou abrindo aqui alguns perfis para a gente fazer uma comparação.
Só um segundinho que a internet aqui é meio ruim, a tela ainda está carregando. Tá, peguei aqui uma musa fitness, peguei uma blogueira e deixa eu pegar alguém que é de algum outro ramo, sei lá. Um investidor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar várias telas ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aqui Estão vendo aqui um perfil do Instagram? Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Essa é uma blogueira fitness muito famosa. O nome dela é Virgínia. Quando a Virgínia posta no Instagram, ela tá levando um tipo de valor para o público, que é o tipo de vida que ela considera ser a vida ideal. Qual é o tipo de vida que ela quer influenciar as pessoas a viverem. Quando a gente faz um post no Instagram, quando a gente leva uma informação para o público, a gente está tentando fazer o quê? A gente está tentando influenciar o público, a gente está tentando convencer o público de que aquilo que a gente está postando é um estilo de vida coerente. Então, quando eu olho para a Virgínia, eu entendo que a Virgínia considera que um estilo de vida bom é um estilo de vida onde ela pode andar de jatinho, mesmo que isso para o meio ambiente seja uma coisa terrível, né? Porque uma viagem de jatinho gasta uma quantidade, né? Emite uma quantidade de gases poluentes que é muito grande e prejudica muito o planeta. Mas quando eu olho para o perfil da Virgínia, eu entendo que ela considera legal estar na praia andando de lancha, ela considera legal andar de jatinho, ela considera que o estilo de vida mais interessante é o estilo em que ela vai poder fazer uma festa muito luxuosa, com convidados famosos, com uma decoração cara. Esses são valores que ela está levando para o público dela. Ela está dizendo para o público dela que o estilo de vida legal é o que ela viaja para Paris. O estilo de vida legal é o estilo que ela vai poder tirar uma foto junto com uma pessoa famosa. Esse é o estilo de vida da Virgínia. Isso aqui é o que ela compartilha no perfil dela. Se eu pegar uma outra blogueira, vou aqui pegar uma outra pessoa, eu posso entender que essa blogueira aqui considera que o estilo de vida ideal é o que ela pratica exercícios. E aí ela tá lá numa aula de pilates. Eu posso pensar que ela considera que um estilo de vida ideal é o que ela vai fazer uma aula de cerâmica, né? Que ela vai aprender a fazer um copo, que ela vai aprender a fazer uma peça de artesanato. Ela está influenciando as pessoas que seguem ela a também aprenderem a fazer uma peça de artesanato. Ela está dizendo que esse estilo de vida, que essa atividade é uma atividade que ela considera interessante. Enfim, ela pode, né, ali trazer 1 milhão de informações. Ela pode, por exemplo, postar um vídeo lá na Feira do Livro, no caso aqui ela está postando na Feira do Livro, e incentivar as pessoas que seguem esse perfil a também serem leitoras. O que ela está dizendo quando ela posta um vídeo na Feira do Livro é que ler livros é legal, ler livros é interessante. Então, ela está fazendo o quê? Ela está convidando o público dela para ir para a Feira do Livro também. Ela está defendendo qual é o valor dela, qual é o valor mais importante para ela. Para ela, o mais importante não é andar de jatinho. O mais importante é ler um livro. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Vocês estão conseguindo ver os perfis que eu estou compartilhando?
Beleza. Aí vamos pegar aqui o perfil do Edgar. O Edgar é fotógrafo, é indígena. Quando você entra no perfil do Edgar, o que você pensa? Para o Edgar, o valor mais importante na vida dele é ser indígena, é estar em contato com a natureza. Vocês pegam o perfil do Edgar, se vocês olharem o perfil do Edgar, ele vai postar o quê? Ele vai mostrar qual é o envolvimento dos indígenas com as questões políticas do Brasil. Então, para o Edgar, o valor mais importante não é andar de jatinho, o valor mais importante não é fazer uma festa de luxo. Para o Edgar, o valor mais importante é saber qual é a cultura dele, é levar a cultura do povo dele e de outros povos indígenas. O trabalho dele é um trabalho de preservação da tradição indígena. Quando você vem aqui no perfil dele, se você olhar o perfil dele, tudo o que tem no perfil dele, todas as informações que ele traz, vão ser voltados para quê? Para povos indígenas. Ele está levando aqui a ideia de que um indígena pode ser fotógrafo e que a câmera é um acessório da luta dos povos indígenas por sobrevivência, que a câmera hoje é uma arma, a fotografia hoje é uma arma que os povos indígenas podem usar para defender seus territórios. Para o Edgar, é mais importante a gente falar sobre demarcação do que falar sobre consumo, do que falar sobre marca de roupa, do que falar sobre jatinho. Vocês conseguiram perceber como cada comunicador está levando um tipo de informação completamente diferente para o público? Né? Aqui o meu perfil vai falar sobre a tradição da minha comunidade. Então, a minha comunidade é uma comunidade agrícola, né? Nós somos produtores rurais. Então, aqui vocês vão ver muitas fotos de pessoas em contexto de produção rural, de cultura popular, de comércio de alimentos. Muitas pessoas idosas que são da minha comunidade, que são guardiões de tradições, que são bezedeiras, muitos frutos, né? Porque na minha comunidade a gente também planta muito, a gente tem horta, a gente tem roça, então vocês vão observar que ali tem muitos frutos, tem muitas coisas que são relacionadas com a cultura da minha região, das congadas, dos tambores, né? Das músicas populares, de quais são as nossas festas religiosas, e por aí vai. E aí, se eu pegar aqui o perfil de um influenciador que é um investidor, esse cara, ele é um investidor. O perfil dele vai falar sobre dinheiro. Então, se vocês olharem aqui o perfil dele, tudo tem a ver com dinheiro, né? Tudo tem a ver com ouro, com riqueza, com moeda, né? Todas as postagens dele, de alguma forma, vão demonstrar que o valor que ele quer levar para as pessoas é que o dinheiro é a prioridade, que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. Vocês conseguem perceber, olhando para esses perfis, vocês conseguem perceber como a comunicação ela tem um estilo. O comunicador tem que ter um perfil de comunicação. O comunicador precisa saber qual é a mensagem que ele quer levar. Se você entra no meu perfil, você vai ver que a mensagem que eu quero levar é a mensagem de que é preciso preservar a cultura e a tradição da minha terra, do Vale do Jequitinhonha, que é preciso dar valor para a cultura popular, para a cultura que vem dos povos que são os originários da minha região, dos povos negros da minha região, das tradições, das festas da minha região. Se você entra no perfil do Edgar, você vai ver que o Edgar vai defender demarcação dos territórios indígenas, vai defender pessoas indígenas na política, vai defender a preservação dos artefatos indígenas, o uso do cocá, as pinturas corporais, os lugares, as festas indígenas. E se você entra no perfil da Virgínia, você vai ver que ela vai defender que é preciso ter um estilo de vida com um corpo super definido, que a vida ideal é fazer academia, que é ter um cabelo sempre arrumado, que é ter muita riqueza. Mas cada um desses comunicadores tem clareza de qual é a mensagem que está sendo levada.
Então, quando eu pergunto para vocês quais são os valores que vocês querem levar, é disso que eu estou falando. Qual é a mensagem que eu quero passar com o meu perfil? Né? Eu quero passar qual ideia de vida ideal para o meu público. Eu quero que o meu público entenda sobre qual assunto. Qual é o assunto que eu quero falar? Com qual frequência eu falo sobre um assunto? Com qual consistência eu falo de um assunto para que a pessoa bata o olho ali no meu perfil e já identifique sobre o que aquele perfil trata, sobre quais são os valores que aquele perfil defende. Então, quando eu faço essa última pergunta que eu fiz ali cadê a pergunta? Calma aí que eu perdi ali o texto. Quais são os valores que eu quero transmitir enquanto comunicador? É isso que eu estou dizendo. Quais são os meus valores como comunicador? Meu valor é de que a coisa mais importante para a minha comunidade é a relação que a minha comunidade tem com o Rio. O meu valor mais importante é que eu quero indígenas na política. Meu valor mais importante é que eu quero que as tradições do artesanato da minha comunidade sobrevivam por muitas e muitas gerações? Ou o meu valor é que, sei lá, o meu valor é que eu acho que a gente tem que usar a blusa cropped e comprar uma roupa por semana? Meu valor é que eu acho que a gente tem que usar a garrafinha de plástico cor-de-rosa? Sabe, o meu valor tem a ver com o modo de vida ou com a venda de um produto? E se a minha comunidade vende um produto, esse produto tem a ver com preservar uma tradição da minha comunidade ou só incentivar o consumo? Isso são valores, né? São crenças. Quando a gente está falando de quais valores eu quero levar, é qual a visão de mundo eu quero convencer o meu público a entender como positiva. Todo comunicador é também um influenciador. Quando a gente fala de influenciar, significa o quê? A gente está tentando convencer quem nos lê, quem nos assiste, quem nos escuta, de um ponto de vista. Eu quero convencer o meu público de que o que eu estou falando é o melhor modo de viver, é a melhor informação disponível. Então, qual é essa informação que eu quero levar? Qual é o valor? O que eu quero convencer as pessoas, né? O que eu estou buscando convencer as pessoas de que é o certo? Vocês conseguiram entender ou ainda está confuso? Respondam ali para mim. Quem não tinha entendido? Quem fez a pergunta? Porque aquela hora eu estava com a tela, estava compartilhando a tela e eu não lembro quem perguntou. Todo mundo entendeu, gente? Entendeu mesmo? Vocês ainda estão com dúvida? Beleza, então eu vou confiar que todo mundo entendeu, porque ninguém mais perguntou, ninguém mais falou que não entendeu. Se vocês tiverem dúvida, se vocês não tiverem entendido, gente, fala agora, enquanto eu estou aqui, que aí vocês podem perguntar e eu tento explicar de uma outra maneira, se vocês ainda não tiverem entendido. Não precisa ficar com vergonha de perguntar. Então, ótimo, tá? Nessa pergunta número 5, quais valores eu quero transmitir como comunicador? Eu vou até fazer ali um acréscimo para ficar mais fácil para vocês. Voltei, professora. Bem-vinda de volta. Convencer
Calma aí que eu estou mandando mensagem ali no grupo de novo, só para deixar a pergunta mais completa. Qual é a minha visão sobre o mundo? Tá, mandei ali um complemento da pergunta para ela ficar um pouquinho mais completa. E vou compartilhar aqui de novo a tela. Então, aí eu vou deixar também uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta agora, tá? Pensem, eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem rapidinho. Vocês pensam e me respondem. E me respondam. Resumam em uma frase qual é a importância para você e sua comunidade de ser um comunicador. Por que para você é importante ser um comunicador? Por que para você estar nesse curso é importante? Vou cronometrar aqui. Eu vou dar exatos 5 minutos para vocês pensarem na resposta, tá bom? Porque aí vocês vão responder para mim aqui no microfone. Tá valendo. Quem tiver com caderno e quiser responder, escrever a resposta no caderno, é legal também, tá, gente? Quanto mais coisas vocês colocam no papel, mais vocês vão conseguir lembrar depois do que a gente falou na aula e entender o que é para hoje, é para agora, é 5 minutos para responder. O Eduardo perguntou ali no chat se é para hoje. As outras perguntas, as perguntas que eu mandei no grupo, é para a sexta da semana que vem. Mas essa pergunta, resuma em uma frase qual é a importância para você e a sua comunidade, seu comunicador, essa é para agora. As que eu mandei no WhatsApp são para a semana que vem, mas essa da tela aí é para agora. Eu estou aqui, ó, já passou quase 1 minuto. Vocês têm 5 minutos para pensar. Eu vou fechar meu microfone um pouquinho, porque o carro do circo está passando aqui na rua, está fazendo bastante barulho.
Falta 30 segundos. Deixa eu olhar as respostas que vocês mandaram aqui no chat. Eu vou colocar vocês mesmo para lerem suas respostas, é mais legal. Ana, lê sua resposta para mim. Por que você quer ser comunicadora? Qual é a importância para você? É importante para mim porque assim eu posso mostrar para os não indígenas quem eu sou, de verdade. Muito bom. Stephanie, você? É importante para minha comunidade para poder alcançar os objetivos do povo arara. E aí, quais seriam os objetivos do povo arara? Deixa eu ver. Pode pensar em um ou dois. Só um segundo, gente. Deixa eu só avisar aqui, porque estão chamando aqui na secretaria. Só vou avisar que Maurício não está, senão vão ficar buzinando. Desculpa, gente. É que eu tô aqui na secretaria. Se eu não atender ali, as pessoas ficam buzinando aqui na frente. Cadê? Quem é que estava me respondendo? É Stephanie. Stephanie, você conseguiu pensar em qual é algum objetivo do povo arara? Sim, os objetivos são os recursos que tem, né, pra gente. Como assim? Não entendi. Recursos Tá, esses recursos, você fala recursos do meio ambiente, recursos financeiros. 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 Entendi. Quem mais? Rony, qual é a importância de ser comunicador para você? Rony? Oi. De levar qual é a importância de nós indígenas para meio ambiente, né? E aí E você vai levar como podemos essa informação para quem? Para quem você quer se comunicar? os não indígenas. Não indígena. E aí você já tem uma página na internet ou ainda não? Ainda não. Pretende criar? Sim. Henrique quer falar. Pode falar, Henrique. Boa tarde.
É realmente um ponto muito interessante esse que o Henrique trouxe. Aqui na minha comunidade, a gente tem programa de rádio comunitária, né? A gente tem a rádio comunitária. E a rádio, nesse caso, ela não serve para levar qual é a cultura do Vale do Jequitinhonha para quem é de fora. Ela serve para trocar informações dentro do próprio vale. O Vale, que é onde eu moro num lugar chamado Vale do Jequitinhonha. Ele tem 54 cidades. E essa rádio serve para trocar informações sobre o que está acontecendo dentro dessas cidades. Então, através da rádio, eu sei o que está acontecendo em Minas Novas, eu sei o que está acontecendo em Genipapo de Minas, quais são as festas que estão acontecendo, quais são os acontecimentos da política, se houve uma inauguração de uma ponte, se houve inauguração de um estabelecimento comercial. Eu consigo saber se alguém faleceu naquela comunidade, se vai ter atendimento médico ou não. Consigo saber se houve algum acidente na estrada que liga um município à outra. Então, a rádio, ela cumpre a função de levar informação do meu povo para o meu povo, né? Para pessoas que são de outras comunidades, mas que também pertencem ao meu território, ao meu povo, o que está acontecendo com as pessoas que estão em outros lugares. Eu até fiquei surpresa também de não ter tido essa, né, de ninguém ter tido esse objetivo, porque eu fiquei pensando que um objetivo interessante seria, né, porque vocês têm povos distribuídos em territórios diferentes. Então, fazer um canal de comunicação que permita para as pessoas que são do mesmo povo, mas de outro território, acompanhar o que está acontecendo. Né, acompanhar entre vocês mesmos o que está acontecendo. Mas aí são dois perfis de comunicação diferentes. Não é que, nossa, a pessoa que se comunica, a pessoa que vai fazer um perfil de comunicação para os povos Cinta-Larga não é que ela não vá chegar a mais ninguém de fora, mas é que esse não é o objetivo principal. E isso afeta na estratégia de crescimento do perfil. A gente precisa responder essas perguntas para a gente para o próximo passo, que é como fazer o perfil crescer e como planejar a comunicação. A gente vai entrar nos tópicos de como planejar a comunicação. Quais são os assuntos que eu vou realmente abordar? Como que eu vou criar um cronograma para as minhas postagens? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para escrever o texto, para tirar foto, para criar uma cara, né, para dar uma identidade visual ali para o meu perfil. Então, é importante vocês terem consciência de para quem a informação vai chegar, né, quem é o alvo dessa informação, para quem vocês estão se comunicando. E é isso que a gente vai fazer ali naquelas perguntas. Eu acho que realmente é importante pelo menos um ou dois de vocês pensarem se não vale a pena ter como foco os próprios povos indígenas. Talvez até pensar que vocês podem se conectar com indígenas de outros estados, né? Pode ser um perfil voltado para comunicação entre pessoas do povo Arara e pessoas do povo Xacreabá de Minas. Né, são indígenas também, mas são indígenas com outro tipo de vivência, porque vivem num outro estado e num outro território. Quem ainda não respondeu? Eduardo, você já respondeu? Fala para mim, então. Resume em uma frase para você qual é a importância de ser um comunicador. No meu ponto de vista, ser um comunicador é dar a voz à comunidade e ajudar a transformar a realidade por meio da informação. Muito bom, muito bom. E aí você já tem assim uma noção de quais são os problemas da sua comunidade, né? Você quer dar voz à sua comunidade? Você já tem alguma ideia de o que a sua comunidade quer falar? Ainda não, porque eu não cheguei a esse ponto ainda, não tem? Ótimo. Então, gente, realmente tentem pensar com atenção naquelas perguntas para a gente usar aquelas perguntas para criar os canais de comunicação de vocês,
sabe? Levem as perguntas a sério. Não levem a atividade. Assim, eu acho que às vezes a gente deixa de fazer atividade porque a gente não percebe que aquilo ali é importante. A gente acha que é só uma coisa aleatória que tem que fazer para falar que a gente fez. Não é isso. O objetivo não é esse. Vocês precisam fazer atividade para praticar o que a gente está falando na aula e também para vocês usarem esse norte, né? Usarem essas perguntas para conseguirem realmente se tornar bons comunicadores. Sei lá, a Jurupará tem o perfil da Jurupará no Instagram. Eu tenho absoluta certeza que, antes de mais nada, ela entendeu quem ia ser cliente dela. Antes da consultoria, criar um perfil na internet e decidir que ela ia falar qualquer coisa, ela estudou se tinha mercado para aquele tipo de trabalho. A consultoria precisou fazer o trabalho de entender quem é o público-alvo da consultoria, para quem a consultoria está falando, com qual tipo de assunto, porque o Henrique dá consultoria em assuntos de meio ambiente, mas ele podia dar consultoria podia ser uma consultoria de contabilidade, podia ter sido uma consultoria para sistema público, podia ter sido uma consultoria para direito. Vocês estão vendo como pode ser um monte de coisa, mas ele precisou sentar e pensar em qual assunto ele gostaria de focar a comunicação, qual é o assunto que ele gostaria, enquanto consultor, de trabalhar, e aí a consultoria tem o perfil voltado inteiro para isso. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão passar pelo mesmo passo que qualquer empresa de comunicação faz, que qualquer empresa que vende produtos faz. Todo mundo que quer comunicar alguma coisa de forma séria, todo mundo que quer ser influenciador ou que quer vender um produto na internet, vai precisar responder essas mesmas perguntas. Vai precisar passar por esse processo de saber o que comunicar, para quem comunicar e como comunicar. Então, respondam as perguntas, não porque ela é uma lição de casa, mas porque elas são importantes para vocês se tornarem bons comunicadores mesmo, para vocês decidirem que rumo tomar com o aprendizado que vocês estão tendo aqui, que é uma responsabilidade, né? Se comunicar é uma responsabilidade que vocês estão assumindo com a Anexa, com a Jurupará, com vocês mesmos, com as suas comunidades. É uma responsabilidade que precisa ser levada a sério. Então, eu realmente acho importante que vocês façam a lição de casa, me enviem para eu corrigir e levem as perguntas a sério. Não é responder qualquer coisa para me enviar, mas é realmente pensar nessas questões, sabe? Pensem a fundo mesmo, foquem em entender quais são os problemas da comunidade de vocês. Para entender quais são os problemas, primeiro passo foi o que a gente viu lá na primeira aula, é escutar a comunidade. Escutar os mais velhos, escutar as pessoas que moram aí, né? O que essas pessoas consideram que é problema? O que a minha comunidade tem que precisa ser solucionado? Como que eu vou chegar nessa questão, né? Como que eu vou saber qual problema eu preciso solucionar? Eu tenho que ouvir, eu tenho que observar, eu tenho que perceber qual é o problema da comunidade. Isso é com silêncio e atenção. E aí, quando eu entendo qual é o meu problema, qual é o problema que eu quero enfrentar, eu entendo qual desafio eu preciso solucionar, o que eu, comunicador, quero solucionar. Se eu quero solucionar um problema relacionado ao meio ambiente, essa vai ser a minha estratégia de comunicação, meu perfil vai se voltar para isso. Se o meu desafio é falar para pessoas de fora da comunidade, eu tenho que entender como que uma pessoa de fora da comunidade pode entender o que eu estou falando. Se é de dentro da comunidade, então eu preciso entender como eu vou levar, como eu vou reunir informações e como eu vou fazer uma ponte entre mim e a comunidade para a comunidade se interessar, né, pelo que eu estou falando. Então, assim, pensem com carinho nas perguntas e tentem realmente mapear qual é a necessidade da comunidade de vocês, porque esse papel é importante, sabe? Independente do que vocês vão escolher. Vocês podem escolher, assim, ó, o Henrique trouxe a importância de comunicar da comunidade para a comunidade. É realmente importante. Não significa que todos vocês precisam comunicar só para dentro da comunidade, tá? Não significa que todos vocês têm que mudar o foco.
Se você realmente quer muito comunicar para fora, não tem problema comunicar para fora. Só entenda realmente se esse é seu objetivo, sabe? Entenda se isso é bom para a sua comunidade, se isso é importante para a sua comunidade. Não seguirem, assim, por uma fala nem por outra fala, seguirem pelo problema, sabe? Busquem a raiz do problema, porque quando vocês buscarem a raiz do problema, vocês vão entender se a comunidade precisa mais de uma coisa ou de outra. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer agora? Se vocês se focarem em entender os problemas da comunidade, se vocês se focarem em ouvir, em observar e saber quais são os problemas que a comunidade enfrenta, naturalmente vocês vão descobrir do que a comunidade precisa mais. E como vocês são muitos, vocês podem se dividir. Vocês podem, parte do grupo, trabalhar com a comunicação voltada para fora e outra parte trabalhar com a comunicação voltada para dentro. Eu realmente aconselho que vocês trabalhem em grupo, sabe? Façam perfis coletivos, trabalhem em grupo, porque assim o trabalho fica mais fácil, fica mais leve e vocês conseguem ter um alcance maior. Mesmo se seguirem o caminho de comunicar individualmente, comuniquem individualmente, mas pensando no coletivo, né? Pensando em como vocês podem contribuir para solucionar problemas que são de mais pessoas, né? Problemas que são de uma causa que é maior do que vocês mesmos. Pensem nisso, sabe? Tenham os problemas como foco e entendam como vocês, comunicadores, influenciadores, podem contribuir para solucionar problemas reais. E aí isso vai direcionar a maneira correta de posicionar o perfil. Porque o que a gente vai fazer depois é posicionar o perfil, é entender qual tipo de imagem, quais são as cores que vocês vão usar, como vocês vão fazer para esse perfil crescer. Mas, enfim, gente, realmente façam a tarefa com atenção para a gente conseguir evoluir mais rápido. Porque eu já retomei assuntos várias vezes, porque eu não recebi ainda as lições de casa, e eu preciso saber se vocês estão aprendendo. Eu preciso saber, porque é minha missão. Se a gente chegar no final desse curso e vocês não souberem ainda para quem vocês estão se comunicando, aí eu vou ter falhado miseravelmente. Eu preciso pelo menos disso, eu preciso pelo menos que vocês saibam para quem vocês querem falar. Só me dá um segundo para eu pôr meu computador na tomada. No instante que eu coloquei meu computador na tomada, ele desligou. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Alô? Ótimo. Vou compartilhar aqui a tela de novo. E tragam um caderno para a aula, gente. Anotem as coisas da aula. Quando vocês vão para a escola, vocês não têm que levar caderno? Quando a gente vai para a escola, a gente tem que levar caderno para anotar. Quando a gente vai fazer um curso extra, a gente tem que ter caderno para anotar também. Senão, como que a gente vai memorizar tudo? A memória não dá conta. A gente precisa ter caneta e papel para poder anotar as informações. Beleza, aí seguindo, qual papel pretendemos desempenhar nessa causa e onde... Nossa, escrevi errado. Qual papel pretendemos desempenhar nessa causa e onde pretendemos chegar em termos de reconhecimento e visibilidade? Vou editar aqui que eu escrevi errado, está me dando agonia.
qual papel... Essa pergunta também eu vou precisar que vocês me respondam. Eu vou deixar ali no chat. Isso é uma questão importante também. A gente tem que ter dimensão de onde a gente quer chegar e de quanto de público a gente quer alcançar. Então, qual é o papel que eu quero desempenhar? O papel que eu quero desempenhar é de comunicadora da minha comunidade, o papel é de comunicadora para fora da comunidade. Eu quero trabalhar só escrevendo, eu quero fazer vídeos, eu aparecer falando, explicando coisas, eu quero... enfim, né? Qual é o papel que eu quero desempenhar? Eu quero ficar só nos bastidores? Vamos supor que vocês façam canais coletivos de comunicação. Vocês podem fazer um perfil para o povo de uma comunidade, e aí 5 pessoas estão trabalhando nesse mesmo perfil. Vocês podem dividir atividades. Então, uma pessoa pode ficar responsável por aparecer nos vídeos explicando coisas. Outra pessoa pode ficar responsável por escrever as legendas. Uma terceira pessoa pode ser responsável por encontrar as pautas. Então, ela vai ser responsável por ouvir a comunidade e entender quais são os problemas que vão ser abordados nos vídeos. Então, qual é o papel que você deseja desempenhar? Você quer ser um criador? Você quer cuidar de todo o perfil? Você quer trabalhar nos bastidores? Quem você quer ser enquanto comunicador? E onde pretendemos chegar em termos de reconhecimento e visibilidade? Eu, Catarina, eu quero ser uma artista reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Esse é o meu objetivo. Eu quero ser uma artista reconhecida nacional e internacionalmente. Se esse é meu objetivo, o que eu preciso fazer? E o que eu estou fazendo? Eu participo de exposições de fotografia aqui no Brasil. Eu mando as minhas fotografias para a Vogue, que é uma revista de moda que é reconhecida no mundo inteiro. Eu procuro ter contato com curadores que fazem exposição para eles conhecerem o meu trabalho. E, recentemente, eu fui convidada para participar de uma exposição na França. Então, eu dei um passo em direção ao meu sonho de ser reconhecida também fora do país. Para isso, eu tenho que ter clareza de qual é o meu objetivo. Se o meu objetivo é ser reconhecida no país e fora do país, então eu tenho que procurar oportunidades que vão trazer a visibilidade suficiente para me levar para fora, né? Eu preciso ter visibilidade o suficiente para fazer minhas fotografias circularem aqui no Brasil, chegarem nas exposições e chegarem também fora do país. Todo mundo precisa ter esse mesmo objetivo? Não. Eu posso ter outro objetivo. Eu posso ter o objetivo de ser reconhecida no Vale do Jequitinhonha, que é o meu território. E aí, para ser reconhecida no Vale do Jequitinhonha, que é meu território, a minha estratégia é outra. A minha estratégia é trabalhar na Secretaria da Cultura do meu município. Por quê? Porque trabalhando na Secretaria de Cultura, eu tenho contato todos os dias com pessoas das comunidades aqui da região, né? Eu tenho contato com fazedores de cultura, com tambozeiros, com artesãos, com pessoas que fazem crochês, com mestre de saber, com benzedeiras. Se a minha estratégia é ser conhecida dentro da minha região, dentro do Vale do Jequitinhonha, e aqui eu sei que a informação circula melhor no boca a boca, então o que eu vou fazer? Eu vou vir para o Vale do Jequitinhonha e vou me aproximar das pessoas que circulam a informação no boca a boca. Eu vou fazer amizade com pessoas de várias comunidades para elas poderem falar ao meu respeito. Tá vendo? Eu posso ter um objetivo ou eu posso ter outro objetivo. Se a minha estratégia, né? Se a minha intenção é ser reconhecida como mestranda,
Então, aí, o meu foco vai ser dentro da universidade. Então, eu vou fazer contatos dentro da universidade, vou me aproximar dos meus professores, vou buscar apresentar trabalhos em congressos, vou buscar fazer parceria com outros alunos, enfim. Então, eu preciso ter clareza de qual é o tamanho da visibilidade que eu quero alcançar e de qual é o tipo de reconhecimento que eu quero ter. Eu não preciso ser a pessoa mais conhecida do Brasil, eu não preciso ser reconhecida internacionalmente, eu posso querer uma coisa com uma visibilidade menor, não tem nenhum problema. Sabe? O objetivo de vocês pode ser fazer uma rádio comunitária também, um canal comunitário para comunicar só entre o povo de vocês, e aí o tamanho de vocês vai ser o tamanho do seu povo. Né? Se vocês querem se comunicar só com o seu povo e o objetivo de vocês é levar a informação do seu povo para o seu povo, esse é seu objetivo de visibilidade. E aí, como que você vai fazer para se tornar conhecido dentro do seu povo? Você pode distribuir o seu perfil nas redes sociais que o seu povo já usa. Você pode conversar com líderes comunitários e pedir para os líderes comunitários divulgarem o seu perfil. Você pode, se você for fazer algum tipo de comunicação que não seja na internet, você pode participar de eventos com o seu povo e falar: olha, eu sou comunicadora do povo Cinta Larga, eu fiz um canal de transmissão de informação para pessoas do povo Cinta Larga e eu estou aqui nesse evento e eu gostaria de convidar vocês que também estão nesse evento para acompanharem o meu perfil. E aí vocês vão trabalhar com esse foco de chegar nesse público que vocês almejam. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Vocês têm que pensar em quem vocês querem chegar. Tá? Qual é o tamanho que vocês querem alcançar? Porque a partir disso a gente desenha uma estratégia. Se a minha estratégia é comunicação local, eu vou trabalhar de um jeito. Se a minha estratégia é comunicação para o Brasil inteiro, é outra estratégia. Se a minha estratégia é reconhecimento internacional, aí é outro caminho, né? A estratégia é o caminho, a estratégia é o que a gente vai fazer de caminho para alcançar o objetivo. Para isso, a gente tem que ter clareza de para onde a gente quer ir, né? Para onde eu quero chegar com esse perfil. Conseguiram entender? Sim. Sim, ótimo. Beleza, então. Então, pensem nisso. Qual papel pretendemos desempenhar nessa causa? Né? Se quero ser uma pessoa que leva informação, quero ser uma pessoa que divulga informação feita por outra pessoa, quero ser um comunicador que faz vídeo de frente para a câmera ou não, quero ser uma pessoa que está por trás da câmera apenas, né? Quem eu quero ser nessa causa e onde eu quero chegar em termos de reconhecimento e visibilidade. Qual é o tamanho que eu quero que o meu perfil tenha? Sabe, eu quero que o meu perfil tenha 10 mil seguidores, é um objetivo. Eu quero que o meu perfil tenha 50 mil seguidores, é outro objetivo. Quem serão esses seguidores, entendeu? É a gente pensar em como a gente pensa em onde a gente quer chegar para, a partir disso, a gente entender qual é o passo a passo. Pergunta também muito séria. Pensem com responsabilidade, porque aí a gente vai trabalhar para atingir esse objetivo que vocês escolherem. Tá? Se vocês escolherem um objetivo maior, a gente vai traçar o passo a passo para isso. Se vocês escolherem um objetivo menor em termos de tamanho, tá, gente? Não é em termos de importância, não. Todos têm a mesma importância, né? Se você decidir comunicar para a sua comunidade, isso tem a mesma importância que comunicar para o Brasil inteiro. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista da estratégia, né, dos números, são trabalhos diferentes. Não sei se ficou confuso o que eu disse agora. Deu para entender? Tô achando que ninguém entendeu. Tô achando. Muito.
É isso, ó, vou reforçar o que eu estou dizendo. Não pensem que para ser importante tem que ter muitos seguidores. Não é isso, não é isso, sabe? Eu acho que a gente não pode medir importância do que a gente faz por número de seguidores. A gente precisa entender a importância que a gente faz dentro do objetivo que a gente estabeleceu ali de qual é o problema que a gente quer resolver. E aí a gente precisa ter clareza do tamanho que a gente quer ter, não porque eu quero ser mais famoso ou menos famoso, mas porque essa clareza é o que vai me dar o caminho. Né? Se eu quero ter um perfil muito grande, se eu quero ter um perfil que alcance o Brasil inteiro, o caminho é diferente do caminho que eu tenho que percorrer para ter um perfil comunicando só com a minha comunidade. Os dois perfis têm a mesma importância. O perfil de quem comunica para a própria comunidade tem a mesma importância do perfil de quem comunica para o Brasil inteiro. Tá? Essa diferença de tamanho não é diferença de importância, é só diferença de qual caminho eu quero seguir. Estou dizendo isso porque não quero que vocês pensem que tem que ter milhões de seguidores, não é isso. Tá? É mais para a gente entender quais são os passos que a gente precisa para atingir o que vocês consideram importante como objetivo. Então, para mobilizar, é preciso pensar sobre os sentidos envolvidos nas relações e no que motiva as pessoas a agirem em prol de algo. Por isso que a gente precisa entender qual é o problema que a gente está tentando solucionar. Para engajar alguém em um tema, para convencer uma pessoa a interagir com o assunto que a gente está colocando, a interagir com a nossa proposta, com a nossa postagem, com a nossa causa, a gente tem que convencer aquela pessoa de que o assunto é importante. Por exemplo, essa semana, ontem, aliás, o Congresso votou o que ficou conhecido como PL da devastação. Vocês estão sabendo disso? Sim ou não? Não. É um projeto de lei que flexibiliza as licenças ambientais. Então, agora, uma empresa, a partir, né, da aprovação desse PL, se esse PL vigorar, uma empresa vai poder conceder licenciamento ambiental para ela mesma. Muitas pessoas, muitos ecologistas, muitas pessoas da causa do meio ambiente se manifestaram contra o PL. Muitas pessoas que são famosas e também muitas pessoas que trabalham com o meio ambiente se manifestaram contra e fizeram uma campanha na internet para tentar mobilizar as pessoas a também se manifestarem contra. Quem vai se manifestar contra é quem entende que manifestar contra é importante, é quem entende que é melhor se a lei for mais rígida. Ou seja, para as pessoas engajarem na ação, para eu convencer uma pessoa a compartilhar o meu post, para eu convencer uma pessoa a também ser contra um PL ou também ser a favor de um PL, eu preciso que aquela pessoa tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Eu preciso convencer a pessoa de que é importante agir em prol da minha causa. Então, sei lá, se eu vou ser influenciador e eu vou falar sobre demarcação do território. Para eu conseguir engajar o meu público, eu preciso conseguir convencer as pessoas de que é importante demarcar o território. E aí, quais são os meus argumentos? Né? Eu posso usar uma série de argumentos para dizer que aquele território já era dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses ao Brasil, que muitas gerações da família de vocês viveram naquele território, que vocês são responsáveis por manter o ecossistema funcionando, que vocês vão preservar a floresta, que ali passa um rio que é muito importante, e se aquele território for demarcado, os indígenas vão trabalhar para que aquele rio continue vivo, que vocês vão ajudar a refrear o desmatamento da floresta para que a floresta inteira não se torne pasto. Então, vocês vão usar uma série de argumentos
que vão tocar nas outras pessoas e vão fazer as outras pessoas terem o mesmo sentimento que vocês têm. Vocês vão me falar sobre o rio de um jeito que eu vou pensar, puxa, esse rio é realmente um rio muito importante. Vocês vão me falar sobre como o povo arara faz uma flecha, e aí vocês vão me contar que os povos araras fazem as flechas e eles adornam as flechas com as penas das araras e dos gaviões que eles consomem como alimento. Mas hoje em dia já não tem arara como alimento, porque está faltando arara no meio ambiente. Aí eu vou entender isso e vou pensar, puxa, para o povo arara, isso realmente tem uma importância. Preservar o meio ambiente é importante para conseguir preservar também um hábito de vida deles. E aí, isso vai me sensibilizar e me motivar a agir em prol da mesma causa que os povos araras agem. Sabe? Eu vou usar da linguagem, da comunicação, para argumentar sobre um assunto, buscando convencer a outra pessoa da importância daquilo que eu estou dizendo e tentar convencer aquela pessoa de que ela também precisa agir junto comigo. Eu preciso, enquanto defensora do meio ambiente, convencer outras pessoas que é importante defender o meio ambiente. Eu preciso, enquanto ribeirinha, convencer as pessoas de que o rio é importante. Eu preciso, enquanto indígena, convencer as pessoas de que a demarcação do território é fundamental para a sobrevivência do país inteiro, que aquilo ali é bom para o mundo, né? Não é bom só para mim, é bom também para o resto do país. Então, assim, para mobilizar, eu preciso entender quais são os sentimentos que eu quero mover, quais são as relações que eu quero tecer com o meu público e o que vai convencer a pessoa a agir junto comigo. Porque meu objetivo, no fim das contas, é como eu disse, o influenciador, o comunicador é um influenciador também, tá, gente? O influenciador nada mais é do que uma pessoa tentando convencer a outra a agir do mesmo jeito que ela mesma. O que eu vou fazer é tentar convencer o meu público que a minha maneira de agir é a melhor, logo o meu público tem que agir do mesmo jeito que eu ajo. O meu público tem que defender o mesmo que eu defendo. Então, quais são os sentimentos? Quais são as ações que eu vou mobilizar? Quais são as imagens? Quais são as fotografias? Quais são os textos? Quais são os afetos que eu vou mobilizar para convencer a outra pessoa a acreditar no que eu mesmo acredito, né? A fazer aquilo que eu espero que ela faça. Então é isso. Tentem pensar em qual caminho qual caminho vocês querem seguir como comunicadores para que a mensagem de vocês tenha apelo com o público, né? Para que vocês digam algo e o público aceite essa ideia e entenda essa ideia como importante. Então, só um segundo, tomar uma aguinha. Então, nós precisamos pensar em quê? Para mobilizar as pessoas, a gente precisa pensar quais são os sentimentos envolvidos na relação, no que faz a gente agir em prol de alguma coisa e qual discurso nós podemos fazer pela nossa causa para convencer as pessoas a fazerem parte dela. O tempo inteiro, o que a gente está fazendo é tentando convencer as pessoas a fazerem parte da nossa causa. Então, não é só compartilhar uma informação não é compartilhar informação sem intenção nenhuma, não é nunca compartilhar só por compartilhar. A gente está o tempo inteiro tentando convencer as pessoas a buscarem o mesmo objetivo que a gente. Então, é seguindo essa lógica que a comunicação ela vai desempenhar essas três funções, que é a de coletivizar, vincular e identificar. Coletivizar é gerar visibilidade para as questões. A gente vai produzir um movimento constante que vai ser do indivíduo para o coletivo. Eu, influenciador, vou tentar mobilizar um número maior de pessoas. Eu vou tentar mobilizar o coletivo. Então, eu vou convocar as pessoas para agirem junto comigo a partir de uma visão que me afeta e que afeta a minha comunidade, né? O que eu vou pensar é em como aquilo que me atinge também vai atingir outras pessoas.
e perceber que a solução ela pode ser alcançada pelo esforço de várias pessoas em prol de uma mesma causa. A gente trabalha o tempo inteiro com isso, de pensar que aquela causa que me atinge não me atinge sozinha, a causa vai atingir várias pessoas. Essas causas, muitas vezes a gente vai ter que apresentar essas causas para as pessoas que ainda não conhecem aquela pauta. Então, para quem vai querer comunicar, para quem quer comunicar de uma comunidade indígena para uma comunidade não indígena, qual é o desafio? O desafio é fazer que o não indígena entenda a importância dos meus valores, é levar para o não indígena o que é minha comunidade. Então, qual é a linguagem, qual é o caminho que eu preciso fazer para mostrar que, mesmo sendo de comunidades diferentes, nós também temos coisas em comuns, nós temos interesses em comuns, a importância que a minha tradição tem, ela vai além da minha própria comunidade, ela é importante para o Brasil inteiro, ela é importante para a sobrevivência do meio ambiente como um todo. Então, como eu vou traçar essa ponte, né? E aí, como juntos, como coletivo, nós podemos pensar em transformar o mundo. Então, assim, a gente está pensando em quê? Em publicizar as informações, publicizar a identidade do nosso projeto de mobilização social, para muito além de simplesmente divulgar um fato, né? A gente vai buscar despertar nas pessoas empatia, a gente vai buscar despertar nelas sentimentos de que elas precisam cuidar da mesma causa que nós cuidamos, né? Nós precisamos que elas se envolvam na nossa causa. Nesse sentido, vincular é realmente criar um vínculo entre nós e o outro, né? A vinculação ela se apresenta em diversos níveis e ela tem esse objetivo de fazer com que a outra pessoa se sinta atrelada à nossa causa, né? A gente comunica, a gente gera empatia, a gente promove engajamento e a gente provoca as pessoas para que elas coloquem a mão na massa e construam uma identidade em comum com a gente. Então, a gente vai fazer uma ponte de um povo para outro povo, ou do meu povo para o meu povo, ou de um povo para um não indígena, mas o objetivo, no fim das contas, é mobilizar todas as pessoas em prol de uma mesma causa. O objetivo o tempo todo é convencer as pessoas da importância do que eu estou dizendo e fazer com que as pessoas venham junto comigo. Então, eu tenho que sempre ter essa chamada para a ação, essa chamada para que as pessoas entendam qual é a importância daquilo e como elas podem se envolver com aquela questão. Mesmo quem não é indígena pode se envolver com a causa indígena. Mesmo quem é de outro território pode se envolver com a causa do meu território. Ou mesmo quem não é da minha casa pode se envolver com uma questão que é da minha casa. Né? Existem coisas em comuns entre nós, porque todos nós somos humanos. Então, como eu mobilizo esse sentimento? Como eu faço com que a minha comunicação atinja uma outra pessoa? Qual é a minha emoção? Né? Quais emoções eu comunico que fazem com que as outras pessoas se engajem na minha causa? É nisso que a gente precisa pensar quando a gente vai se comunicar. Por isso que é importante a gente ter clareza de quais são os nossos públicos, os nossos objetivos, os nossos problemas e entender como a gente usa essas informações para criar uma ideia coletiva, para mostrar que o problema nunca é só nosso, o problema é sempre da comunidade, seja ela a minha comunidade territorial ou a minha comunidade humana, né? Eu sou parte de um grupo de pessoas que moram no Brasil, eu sou parte da comunidade brasileira, eu sou parte de um grupo ainda maior que é a comunidade latina, depois disso eu sou parte de um grupo ainda maior que é a humanidade. Então, existem coisas em comuns entre nós e o outro, por mais que as culturas sejam diferentes. Como eu, comunicadora, posso usar da minha emoção e do meu problema para me comunicar, para criar uma ponte. Eu preciso entender quais são os meus sentimentos, eu preciso entender quais são os meus problemas e entender se isso vai tocar, se vai refletir no outro. Para, a partir disso, eu construir um vínculo. E eu construir também uma identidade, né? Para eu, quando eu entrar no perfil, eu saber exatamente do que aquele perfil ali está tratando.
Eu posso bater já o olho ali naquela página, rolar o feed um pouquinho e entender, nossa, o valor desse perfil, né? O valor que esses comunicadores estão defendendo é esse. Conseguiram entender? Estão acompanhando, gente? Alô? Respondam ali para mim no chat. Entenderam mesmo? Alguém tem alguma dúvida com relação à lição de casa? Ótimo. Tá, então a gente vai se encaminhando já para o final da aula. Se alguém tiver dúvida durante a semana sobre a lição de casa, manda para mim mensagem no WhatsApp, gente. Eu estou realmente à disposição. Podem mandar mensagem. Posso não responder imediatamente se eu estiver ocupada com alguma coisa, mas assim que eu tenho tempo, eu sempre respondo, eu respondo todo mundo. Então, não fiquem com dúvida, por favor, me mandem mensagem. Se tiver dificuldade, não tenham vergonha de perguntar, mas por favor mesmo, façam a lição de casa para a gente conseguir evoluir nas próximas aulas. Logo, ali na primeira semana de agosto, a gente já vai ter nosso encontro presencial. Vocês vão ver que no encontro presencial as coisas fluem muito mais, né? A gente vai para a parte mais prática, a gente vai aprender técnica de fotografia e de vídeo, mas eu realmente gostaria muito que a gente chegasse lá com uma noção muito boa de qual é o nosso objetivo comunicando e de qual tipo de perfil a gente quer fazer, para a gente, no final, conseguir, para cada um de nós, no final, conseguir produzir algum documentário pequeno, sabe? Pode ser um pequeno documentário para postar no Instagram mesmo, mas para a gente, né, ter um resultado entregável, para a gente conseguir fazer um vídeo que conte alguma coisa sobre a nossa cultura de um jeito consistente e interessante, que isso possa ser levado para o público. E que a gente também consiga já ter, todo mundo, né, já consiga ter ali um perfil, nem que seja um perfil comunitário, não precisa cada um ter um perfil individual, mas que todos aqui consigam, de fato, começarem a comunicar. Né? Alguns já são comunicadores, alguns já fazem algum trabalho comunicando, mas tem alguns que ainda não. E eu gostaria muito que no final desse curso todo mundo já fosse pelo menos um pouquinho comunicador, já tivesse pelo menos uma ideia, né? Já tivesse não só uma ideia, na verdade, já tivesse ali dando seus primeiros passos para comunicar de verdade. Porque é isso, não é um curso para ser meramente teórico, né? A gente quer que vocês sejam comunicadores mesmo. Então, trabalhem por isso, sabe? Respondam as perguntas e tentem entender o que vocês querem enquanto comunicadores para a gente conseguir ajudar vocês a chegarem mais longe. É isso. Nos vemos, então, na semana que vem. Reforço, se tiver dúvida, me mandem mensagem. Henrique, você quer falar alguma coisa? Quer complementar? Henrique está aí? Bom, acho que o Henrique não está ali, não. É isso, então, pessoal. Um beijo e nos vemos na sexta-feira que vem. Bye, bye.